Olá, pessoal, boa tarde. Nós vamos dar início à nossa aula de redes de distribuição, na verdade, continuação do conteúdo da nossa disciplina de redes de distribuição, do S4, técnico em eletrotécnica e FCE Campus Cedro, Ceará, Brasil, semestre 2020.2. Dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai falar sobre as unidades construtivas, as estruturas utilizadas nas redes de distribuição de média e baixa tensão. Nós vimos nas redes aéreas que a gente tem aqueles três principais elementos para se construir, para se ter uma rede de distribuição de energia elétrica aérea: postes, isoladores e condutores. Só que, para que a gente possa fazer a instalação dessas três estruturas, eu preciso de outras ferragens, de outras unidades construtivas para auxiliar esta conexão de uns nos outros, tá? E quem vai fazer esse serviço para mim são justamente as estruturas. Nós teremos estruturas que são utilizadas para as redes de distribuição aéreas de média tensão, ou as redes primárias de distribuição de energia elétrica aéreas, e também estruturas voltadas para dar sustentação aos condutores nas redes de distribuição de energia elétrica, redes secundárias, na baixa tensão. As estruturas utilizadas na baixa tensão são denominadas por estruturas secundárias. E as estruturas utilizadas na média tensão são denominadas por estruturas primárias. Cada um tem uma característica, um tipo de aplicação, e nós vamos estudar, nós vamos ver cada uma delas, tá certo? Bom, iniciando sobre as estruturas primárias, nós temos a sua classificação de acordo com a quantidade de fases que essa minha rede terá ou tem, tá certo? Então, numa rede de média tensão, uma rede primária de distribuição de energia elétrica, a gente vai ter a possibilidade de termos redes trifásicas para atender as estações transformadoras, os transformadores de distribuição trifásicos. Nós teremos redes bifásicas para atender o primário dos transformadores de distribuição fase-fase, aqueles transformadores que entram duas fases no primário, né? E lá no secundário tem uma tensão secundária de distribuição, geralmente é uma tensão monofásica. Então, essas são as redes bifásicas. E também nós teremos redes de distribuição de média tensão para atender o primário de transformadores monofásicos, monobuchas, os chamados transformadores MRT, monofásico com retorno por terra. Nos dois primeiros casos, ou seja, para atender transformadores trifásicos e que tem no seu primário a entrada de duas fases, por assim dizer, bifásicos, eu vou precisar, obviamente, de manter estas fases distantes, separadas umas das outras. Do contrário, né, eu vou acabar tendo um curto entre fases. Até porque os condutores utilizados nas nossas redes de distribuição de média tensão são, via de regra, condutores nus. E eu tenho que manter um certo afastamento, tanto entre as outras ferragens, como os postes, né? Assim como também das fases entre si. Do contrário, como eu acabei de dizer, a gente vai ter um curto entre fases. E o que vai me proporcionar esse distanciamento em cima do poste, né, destas fases, são as assim chamadas cruzetas, tá? As cruzetas nada mais são do que uma estrutura construída em concreto ou outros materiais, como fibra de vidro, madeira e assim por diante, mas na Enel se utiliza principalmente cruzetas de concreto, que, como o próprio nome diz, estarão em cruzamento, né? Estarão cruzetando os postes, e aí mantendo essa distância. Na Enel, nós temos três tipos padrões de cruzetas que são utilizadas. São as chamadas cruzeta. Primeiro, cruzeta normal, que a gente costuma representar pela sua letra inicial N. Segundo é a cruzeta meio beco, que a gente costuma representar pela sua letra inicial M, M de meio beco. E a terceira cruzeta é a cruzeta do tipo beco, que representaremos pela sua inicial, a letra B. Então, nestas situações em que eu vou ter redes bifásicas e trifásicas, vou precisar destas cruzetas para separar estas fases. E nas redes monofilares ou monofásicas com retorno por terra, onde eu tenho apenas um
condutor, obviamente eu não vou ter necessidade dessas cruzetas para separar as fases, visto que eu tenho apenas uma. Este tipo de estrutura vai ter como codificação inicial, vai se iniciar pela letra U de único, U de unifilar, de apenas um fio. Mas vamos nos deter inicialmente nos tipos de cruzetas utilizadas aqui pela Enel para manter este distanciamento, esta separação entre as fases nos condutores nus das redes aéreas de distribuição de energia, tá? Em média tensão. E aí eu trago para vocês a imagem, né, as três vistas de uma cruzeta normal. Nós temos aqui do lado esquerdo, né, sim, um pouquinho difícil de visualizar, a vista frontal. Logo aqui ao centro, eu tenho a vista lateral desta cruzeta e um pouco mais abaixo, eu tenho aqui a vista de cima, né, a vista superior da cruzeta normal, que é utilizada nas redes de distribuição da Enel. Nós temos aí todas essas medidas dadas em milímetros. Então, esta é uma cruzeta que apresenta esse perfil aí e tem um comprimento de 1.900 milímetros, ou seja, é uma cruzeta que tem de uma ponta a outra 1,90 m de comprimento, tá? Uma característica interessante que a gente pode observar desta cruzeta é que ela tem um ponto de fixação ao poste bem no seu centro, tá? Toda cruzeta normal, né, vai ter o ponto de fixação ao poste bem aqui nesse centro, ó. E esse ponto de fixação vai se dar justamente através desses dois furos que nós temos aqui. Furos estes, né, que impedem que a cruzeta gire em torno do seu eixo quando estiver instalada no poste. Claro, se eu tiver somente um parafuso aí, essa cruzeta ela poderia, né, girar num sentido ou no outro, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Como eu tenho a fixação dessa cruzeta por meio de dois pontos, não vai ser possível esse movimento, salvo se a gente romper, né, a resistência mecânica aí do material de que ela é feito, mas normalmente isso não deve acontecer em condições normais. Este é o padrão de cruzeta utilizado pela Enel. Outras concessionárias adotam esse padrão e outras não. Tem concessionária que utiliza a cruzeta completamente reta, né? Onde o seu ponto de fixação é apenas um único furo. E aí, para evitar que ela gire em torno do seu eixo, se utilizam outras ferragens, de maneira que isso não aconteça. Por exemplo, né? Vou tentar desenhar aqui para vocês no canto superior direito. Então, eu tenho aqui o meu poste, tá certo? Poste torto, né? E as cruzetas que outras concessionárias podem adotar, ela é toda reta. Então, existe a possibilidade dessa cruzeta girar aqui no poste, certo? Para evitar isso, né, algumas concessionárias utilizam ferragens justamente para evitar que ela faça esse giro, segurando assim dessa maneira. Inclusive, a gente apresentou isso, né, lá quando eu mostrei pela primeira vez para vocês uma estrutura de média tensão. Deixa eu ver se eu localizo esse slide aqui para a gente ver novamente. Eu vou tentar localizar esse slide. Como é que eu faço para vir aqui para cima? Eu não consigo. Bom, eu não vou perder tempo nisso, mas... eu não vou conseguir achar o slide aqui. Bom, mas eu espero que essa demonstração aqui, com esse desenho muito mal feito, recordem a vocês aquela estrutura que a gente viu nas aulas em que nós iniciamos, que a gente começou a falar das redes de distribuição primária, tá certo? Bom, outra característica, né, dessa minha cruzeta normal, além desses seus dois furos utilizados para a sua fixação aos postes, com a utilização de parafusos, a gente tem aqui nesta face dessa cruzeta ainda mais 4 furos, né? 2 furos de um lado e 2 furos do outro, tá? Estão, né, equidistantes. Por quê? Porque é uma cruzeta normal. Nessa cruzeta normal eu tenho exatamente 95 centímetros, né, para um lado e 95 centímetros para o outro, em relação aqui ao seu ponto de fixação, né, ao seu centro. Então, a gente tem esses 4 furos que são utilizados justamente para afixar as ferragens, os isoladores necessários
para sustentar, para segurar os condutores que serão instalados ao poste, tá certo? Mas vocês também já devem ter notado que a gente tem essas linhas tracejadas aí. Essas linhas tracejadas indicam justamente a presença de outros furos. Não nessa face, tá? Que está de frente para a gente, na vista lateral, mas numa face da cruzeta, que dessa vista lateral, a gente pode dizer que está na face superior até chegar na face inferior. Mas se vocês forem aqui para desviarem o olhar de vocês da vista lateral para a vista superior, vocês vão poder verificar que estes furos estão representados aqui na vista superior, através desses círculos que eu vou destacar logo aqui embaixo. Então, eu tenho na parte superior da cruzeta 1, 2, 3 furos do lado direito e mais 1, 2, 3 furos do lado esquerdo, totalizando assim 6 furos na minha cruzeta normal. Nessa face, na face superior, tá? Ao todo, a cruzeta normal terá 12 furos, utilizados justamente para a sua fixação ao poste e também utilizado para a fixação de outras estruturas, de isoladores, condutores e etc, certo? Então, nós temos 12 furos na nossa cruzeta normal, que tem como característica principal, repito, ter 1,90 m de comprimento e o seu ponto de fixação ser exatamente no meio da cruzeta. Ela é a cruzeta mais normalmente utilizada, por isso cruzeta normal, tá certo? Veja aqui nessa próxima imagem o exemplo de aplicação de uma cruzeta normal em um poste, onde nessa cruzeta normal, que está fixada aqui por estes 2 parafusos ao poste, né, eu tenho instalado nessa cruzeta 3 isoladores. Que tipo de isolador é esse que a gente já viu? Isoladores de pino, tá certo? São aqueles isoladores que têm um corpo isolante e é rosqueado em um pino metálico. Dessa maneira, o condutor que passar aqui por essa estrutura vai tocar estes isoladores e não vai entrar em contato com a cruzeta, que pode vir a conduzir corrente elétrica, nem com o poste, que é feito de concreto armado em uma armação metálica, e aí os meus condutores vão estar postos aqui, né, seguros pelos meus isoladores. E também eu vou ter um distanciamento considerável, tá certo? Entre estas fases, de modo que eu não tenha nem um curto entre fases, tá certo? E, claro, também eu não tenha aqui a influência de um campo magnético, campo eletromagnético de um condutor no outro condutor. Então, essa é a nossa cruzeta normal sendo aplicada. Ela vai ser representada pela letra N, N de normal. A segunda cruzeta, que eu já adiantei para vocês, é a cruzeta meio-beco. A cruzeta meio-beco, assim como a cruzeta normal, também vai ter 1,90 m de comprimento. Então, se ela tem 1,90 m de comprimento, qual é que vai ser a diferença aí da cruzeta meio-beco para a cruzeta normal? Bom, a principal característica, a principal diferença da cruzeta meio-beco para a cruzeta normal é justamente o ponto de fixação, a localização do ponto de fixação ao poste desta cruzeta, tá? Que é um pouco deslocado aí para o lado. A gente está vendo de frente na vista lateral, ok? E vendo de frente nessa vista lateral, a gente tem esse ponto de fixação ao poste deslocado um pouco mais para a esquerda. Enquanto que na cruzeta normal, que eu tenho 1.900 milímetros de comprimento, 950 milímetros para um lado, 950 milímetros para o outro, com relação ao ponto de fixação, na cruzeta meio-beco, ao invés de ter esse ponto de fixação a 95 centímetros da sua extremidade, eu vou ter esse ponto de fixação a 50 mais 10, a 60 centímetros deslocado aí para o lado esquerdo. Então, se na cruzeta normal eu tinha 95 centímetros de um lado do poste sendo ocupado por uma cruzeta, sendo ocupado pela rede aérea, com a cruzeta meio-beco, ao invés de ter um lado do poste ocupado em 95 centímetros, eu vou ter esse lado ocupado apenas em 60 centímetros, ganhando aí
isso é um 6 ou é um 5 mesmo? Acredito que seja um 5. Ganhando aí 35 centímetros, tá? 95 menos 60, 35 centímetros de deslocamento aí para o lado esquerdo. Isso vai me permitir uma certa economia no meu espaço aéreo em um lado do poste. É claro que se eu desloco 35 centímetros aqui para um lado, se eu economizo 35 centímetros de um lado, esses outros 35 centímetros, obviamente, vão aparecer aqui do outro lado. Então, ao invés de ter 95 centímetros, ok? Eu vou ter aqui 130 centímetros desse outro lado, ó. 30 centímetros mais 90 centímetros, 120 centímetros, 120 centímetros mais 100 centímetros aqui, perdão, 120 centímetros mais 10 centímetros aqui, dá 130 centímetros. Ou falando em milímetro, 1.300 milímetros. Então, eu desloquei uma parte dessa cruzeta, onde ficariam os meus condutores, um pouco mais para o lado, um pouco mais para a direita. Isso vai servir para mim, na aplicação da cruzeta tipo meio beco, em uma certa economia lá no meu espaço aéreo. Então, suponhamos que eu tenho aqui o meu poste, tá? E eu vou comparar aqui com a minha cruzeta normal. A cruzeta normal, ela fica exatamente, né, com o seu centro no poste. E aí eu tenho 95 centímetros para um lado, 95 centímetros para o outro. Em comparação com a cruzeta meio beco, eu vou ganhar justamente 30, foi 30 que eu falei? 35. Eu vou ganhar exatamente 35 centímetros, porque ao invés de 95 centímetros para um lado e para o outro, desse lado aqui eu vou ter apenas, ó, 60 centímetros. Mas claro que ela vai deslocar um pouquinho aqui mais para frente. No entanto, ó, todo este espaço aqui do lado esquerdo do meu poste foi desocupado. Um espaço de quanto? Um espaço de 30 centímetros, que às vezes pode fazer muita diferença, tá? A cruzeta normal, até muito tempo, era a cruzeta padrão utilizada em todas as redes de distribuição da Enel. Atualmente, a cruzeta normal, ela é a cruzeta padrão para as redes de distribuição primárias rurais. E para as redes de distribuição primárias urbanas, a cruzeta padrão a ser utilizada é esta que eu estou apresentando para vocês neste momento, que é a cruzeta meio beco. Porque eu tenho como característica nessas redes de distribuição urbanas, né, uma certa concorrência pelo espaço aéreo, né? Eu tenho edificações, eu tenho casas, prédios, né, que se elevam à altura dos postes, o pessoal faz marquise, faz segundo, terceiro piso, e aí estas construções ficam um pouco mais próximas do poste, justamente para evitar, né, essa disputa aérea, né, nos postes que ficam na calçada. Eu desloco a rede um pouco mais para o meio da rua, utilizando essa cruzeta meio beco aí, tá certo? Então, a cruzeta meio beco vai ter também, semelhante à cruzeta normal, também os seus furos para fixação das estruturas, mas um pouquinho menos de furos, tá? Eu vou ter, claro, esses dois furos aqui para a fixação da cruzeta, esses dois furos, né, em pontos distintos da cruzeta, impede que ela gire em torno do seu eixo, ponto fixado ao poste. Eu também vou ter mais 3 furos nesta face. Na outra, a gente tinha 4, não sei se vocês se recordam, né? Além dos 2 de fixação, na normal. Na meio beco, ao invés de ter 4 furos mais 2 para fixação lá da cruzeta normal, na meio beco eu vou ter esses 2 para fixação e mais esses 3 aqui, que dá certinho para a gente instalar 3 fases aqui tranquilamente, tá? Isso nessa face aqui da minha cruzeta meio beco, tá? Na outra face da minha cruzeta meio beco, eu também terei outros furos, como a gente pode ver, ó, por essa indicação desses tracejados aqui, que eu digo que é na parte superior, tá? Na parte superior, na vista superior da cruzeta meio beco, a gente vai encontrar, sabe quantos também? A gente vai encontrar 1, 2, 3 furos na minha cruzeta. E esses 3 furos vão servir justamente também para a instalação de outras ferragens. Claro, na maioria das vezes, estas ferragens são os isoladores, as ferragens que dão sustentação aos isoladores que vão ser instalados aí nas cruzetas. Então, na minha cruzeta normal, eu tenho 12 furos, tá? Na minha cruzeta meio beco, eu tenho 2, 4, 5, 5 com 3, 8. Eu tenho 8 furos, eu tenho 4 furos a menos na cruzeta meio beco. No entanto, o comprimento da cruzeta meio beco é idêntico, é o mesmo comprimento da cruzeta
normal, tá certo? Beleza? Vejamos aqui uma aplicação da cruzeta meio beco, tá? Enquanto que na cruzeta normal, na imagem anterior, né, a gente tinha aquela divisão do poste exatamente igual, ok? Na cruzeta meio beco, não, eu tenho toda essa região aqui, ó, de lucro, vamos dizer assim, tá? Eu tenho toda essa região aqui livre devido ao deslocamento ocasionado pela instalação da cruzeta meio beco. Na imagem em tela, nós estamos vendo 3 isoladores de pino aplicados, instalados aí na cruzeta meio beco, tá? Esses numerozinhos que aparecem aqui para vocês, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, todas essas imagens são retiradas dos padrões de estrutura da Enel, são os códigos para os materiais, tá? Então, esse R-2 aqui é o código da cruzeta, esse A2 e esse F30 é o código do parafuso e da arruela que são utilizados para fixar aí, tá? O I2 aqui é o código do isolador de pino, o F36 é o código do pino, do isolador de pino, tá certo? Ok, beleza. Então, nós falamos destas 2 cruzetas, mas eu disse para vocês que são 3 cruzetas. A normal, que a gente acabou de ver, que é a cruzeta padrão utilizada nas redes de distribuição de média tensão rurais. A cruzeta meio beco, que é a cruzeta padrão utilizada nas redes de distribuição de média tensão urbana. Cruzeta normal, rede rural. Cruzeta meio beco, rede urbana. E a gente também ainda tem um terceiro exemplo, terceiro tipo de cruzeta, que é a cruzeta chamada cruzeta beco, tá? E aí o próprio nome já entrega onde é que ela é aplicada, né? É um tipo de cruzeta que é um pouquinho reduzida, né? Tem um comprimento menor, 20 centímetros menor do que essas 2 cruzetas que a gente acabou de ver. A cruzeta beco tem 1,70 m, 1.700 milímetros de comprimento, tá certo? Então, a cruzeta beco ela é 20 centímetros menor que a cruzeta normal e que a cruzeta meio beco. Outra característica marcante da cruzeta beco é justamente o seu ponto de fixação ao poste. Além dela ser menor, o seu ponto de fixação é totalmente deslocado aí, fica totalmente no seu lado extremo, sabe? Vindo de frente aí, né, que é a nossa vista lateral, toda aí no seu lado extremo esquerdo, tá certo? Mas assim como as outras, eu, claro, vou precisar de 2 pontos de fixação para esta cruzeta, tá? E aí eu vou destacar para vocês aqui na cozinha verde esses 2 pontos de fixação que se dará através desses 2 furos aqui, ok? Então, na cruzeta beco, em comparação com as cruzetas anteriores, a gente vai ter essa situação. Tá aqui o meu poste. Caramba, que poste torto. Deixa eu apagar aqui. Vou tentar fazer um poste mais reto. É complicado com o cursor aqui, né? Vou segurar aqui o mouse direitinho, não tem jeito. Mas está aqui o meu poste, tá? E agora eu vou riscar aqui uma cruzeta que eu vou chamar de cruzeta normal. Então, a cruzeta normal vai ter essa característica, essa situação. A cruzeta meio beco, a gente viu que ela é deslocada mais um pouquinho para o lado. Com a cruzeta beco, não vou ter nenhum problema do lado esquerdo do meu poste. A rede vai estar toda deslocada, toda instalada aqui do lado direito do poste. Claro, para essa nossa visão. Eu posso instalar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, eu ganho aqui 50% do espaço aéreo do meu poste, né? Os outros 50% está lá comprometido para o outro lado. Então, nesta vista aí, neste plano aí, de visão, eu ganho 50%, metade do meu espaço aéreo do meu poste com a aplicação da minha cruzeta beco. E é justamente onde ela vai ser utilizada, onde eu tiver essa disputa do espaço aéreo, né, essa disputa ferrenha, o espaço aéreo já muito ocupado de um lado do poste, eu vou instalar a minha cruzeta beco do outro lado para deslocar a rede um pouco mais para lá, tá certo? Essa cruzeta, ela também é uma cruzeta típica, né, característica da zona urbana, cruzeta beco, que não a impede de ser utilizada na zona rural, por exemplo. Na zona rural, sei lá, eu tenho uma árvore muito próxima do poste, né, que cresceu e seja uma árvore frutífera que eu não possa cortar ou que eu tenha alguma restrição ambiental e eu preciso de uma solução para que a minha rede não toque nessa árvore, eu posso colocar uma cruzeta beco e deslocar um pouco mais para o lado a minha cruzeta. Não é uma proibição de ser utilizada, não há uma proibição que ela seja utilizada em redes rurais, né? Mas a sua aplicação mais lógica e mais comum vai ser justamente em ruelas, em vielas, que eu tenha
um pequeno espaço para a instalação aérea da minha rede, e a cruzeta beco se apresenta aí como esta solução. Além destes 2 furos que eu já visualizei para vocês, utilizado para, que eu já visualizei não, que eu já destaquei para vocês, utilizado para fixar a cruzeta ao poste, eu tenho mais esses outros 3 furos aqui, tá certo? 1, 2, 3, que também vai servir para fixação de isoladores e outras ferragens quaisquer, mas geralmente é para fixação de isoladores. É claro que na outra face da minha cruzeta, por essas linhas tracejadas aqui da vista lateral, vocês já devem perceber que além desses 3 furos nessa face, eu também tenho mais outros 3 furos na outra face aqui da minha cruzeta, na parte superior. Na vista superior a gente vai conseguir visualizar mais esses 3 furos aqui. Totalizando, portanto, 3, 6, 8, né? 8 furos na minha cruzeta beco. A minha cruzeta normal tem 12 furos, a minha cruzeta meio beco e a minha cruzeta beco tem cada uma 8 furos, tá certo? E aqui nós temos na próxima imagem a aplicação de uma cruzeta meio beco, segurando aí também, mais uma vez, mais 3 isoladores de pino, como vocês podem bem ver aí. Ou seja, no meu poste, eu vou ter toda esta região aqui, ó, todo este espaço livre, economizado, né? Isso é comum, né, a ser utilizado, porque o pessoal começa a construir, né, principalmente zona urbana, e faz umas sacadas, faz varanda, etc. A gente vê a hora o povo entrar, desculpe o pleonasmo, entrar dentro, né, entrar dentro da rede de distribuição, né, chega a se aproximar da média tensão. Tem gente que constrói sacada por cima da média tensão, né, tá passando a média tensão que o cara constrói por cima, mas tem que se observar os limites a distâncias, que também é previsto aí nos padrões de projeto, de construção da ENO, as distâncias mínimas que deve-se ter da média tensão e das construções para essas redes de média tensão. Bom, mas aí na imagem está aí a aplicação de uma cruzeta beco, tá certo? Olha só, devido à diversidade de estruturas proporcionada tanto pelas necessidades existentes na construção da minha rede, como pelos tipos de cruzetas existentes, foram formados códigos para melhorar a identificação, tá certo? A nomenclatura dessas estruturas. Então, a Enel, em seus padrões de estrutura, que aqui é a nossa concessionária, adota uma nomenclatura. Essa nomenclatura também é presente na NBR, que rege justamente essa parte de estruturas de média tensão. E aí, esta nomenclatura, a identificação, a caracterização por meio de um nome dessas estruturas, segue essa regrinha posta aí nessa tabela que eu trago para vocês. Então, a nomenclatura das minhas estruturas primárias, a nomenclatura das minhas estruturas de média tensão, vai ter de, no mínimo, 2 a 4 ou mais algarismos, tá? No mínimo 2, então a gente vai ter primeiro aqui, ó, o primeiro algarismo vai ser sempre representado pelo tipo de cruzeta que existe na minha estrutura de média tensão. E aí eu já adiantei para vocês, né, as 3 principais cruzetas. Cruzeta normal, eu vou representar pela letra N. Cruzeta beco, eu vou representar pela letra B. E cruzeta meio beco, eu vou representar pela letra M, M de meio, M de Maria, tá? O segundo algarismo vai me indicar justamente a quantidade de fases que existe na minha rede. Se é monofásica, bifásica ou trifásica, a gente vai ver daqui a pouco. E o terceiro algarismo vai me indicar o tipo de estrutura, que a gente vai ver quais são os tipos existentes. E também, no quarto algarismo, vai me indicar a presença ou não de equipamentos. A lista de cruzetas, né, que podem nomear as nossas estruturas de média tensão estão lá na tabela 6 do padrão de estrutura de média tensão, utilizado pela nossa concessionária aqui do estado, pela Enel, tá certo? E aí vai indicar o seguinte para essa primeira letra. Como eu já disse para vocês, N para uma estrutura com cruzeta normal, M para uma estrutura com cruzeta meio beco, B para uma estrutura com cruzeta beco. Se ainda eu tiver uma estrutura, um poste, onde eu tenho um circuito duplo de média tensão, passando por esse poste, eu vou codificar essa estrutura iniciando pela letra D de duplo. Quando eu tenho dois circuitos de média tensão passando pelo mesmo poste. E
há também ainda outras duas estruturas que são utilizadas, aplicadas, especialmente para situações rurais, são as chamadas estruturas rurais especiais. Então, a nomenclatura das minhas estruturas de média tensão vão se iniciar sempre com estas letras aí. Mas, professor, o que é que eu quero saber disso? E o que é que isso tem a ver com redes de distribuição? Bom, se você for seguir no ramo, né, da eletrotécnica e chegar a trabalhar, por exemplo, com projetos de redes de distribuição, ou mesmo que você não vá elaborar projetos de redes de distribuição, mas por algum momento ter que interpretar algum projeto de rede de distribuição, você vai ter que ter conhecimento dessa nomenclatura, porque é esta nomenclatura que vai ser indicada nos projetos, seja de redes existentes, seja de redes a serem construídas. Então, essa codificação é importante, sim, que o eletrotécnico tenha conhecimento. Bom, então o primeiro algarismo vai começar com uma dessas letras. O segundo algarismo, utilizado na nomenclatura destas estruturas primárias, pode vir ou não. Pode existir o segundo algarismo ou não. A segunda letra, aliás, ou não. É claro que, não tendo a segunda letra, a gente vai passar para a terceira, né? Para a terceira informação. Para a terceira, que diz justamente qual é o tipo de estrutura. E quando é que esta letra vai vir ou não na minha nomenclatura? Vai depender da quantidade de fases existentes na minha rede, tá? Nessa estrutura. Se for uma rede trifásica, depois da primeira letra, que indica o tipo de cruzeta, não vem outra letra alguma. O próximo algarismo vai ser um número e não uma letra. Agora, se for uma rede bifásica, eu devo indicar expressamente que é uma estrutura para uma rede bifásica através da letra B, tá certo? Antigamente, a Enel chamava estas redes que tinham duas fases para atender aqueles transformadores fase em fase pela letra M, tá certo? Mais recentemente, eles trocaram esse padrão de M para B. Não sei se outras concessionárias utilizam a letra M de monofásico no lugar de B de bifásico, tá certo? Mas na Enel, eles utilizam a letra B para indicar a presença, para indicar que esta estrutura é para dar sustentação a uma rede bifásica. Então, recapitulando, por exemplo, você tem uma estrutura, eu vou riscar aqui, deixa eu pegar aqui o meu marcador. Se eu tenho uma estrutura que tem uma cruzeta meio beco, tá? Para uma rede bifásica, a nomenclatura dessa minha rede, além desses outros algarismos que a gente vai ver daqui a pouco, eu já sei de cara que vai ser MB. MB é alguma coisa, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o tipo de estrutura seja uma estrutura tipo 2, tá certo? Então, o que é uma estrutura MB2? Ora, uma estrutura MB2 é uma estrutura que tem uma cruzeta meio beco para uma rede bifásica para um tipo de estrutura 2. O tipo de estrutura 2 a gente vai ver no próximo slide, tá? Ou, por exemplo, suponha que eu tenho uma estrutura chamada B4, por exemplo. O que é uma estrutura B4? Uma estrutura B4 é uma estrutura construída com uma cruzeta, com cruzetas do tipo beco para um tipo de estrutura 4. E eu sei de cara que esse tipo de estrutura é para uma rede trifásica, tá? Pois não há indicação de um segundo B aí, de uma outra letra B, para dizer que essa rede é bifásica. Então, a B4 é uma estrutura de uma cruzeta beco para uma rede trifásica. A MB2 é uma estrutura de uma cruzeta meio beco para uma rede bifásica. Aí, se eu tiver uma cruzeta beco, tiver uma estrutura que utiliza uma cruzeta beco para uma rede bifásica, aí vai se chamar BB, tá certo? Por exemplo, uma BB1. Professor, o que é 1, 2, o que é esse 4 aí? Vamos já ver. BB1. O que é que eu sei disso? Eu sei que BB1 é a nomenclatura para uma estrutura composta, construída em uma cruzeta beco para uma rede bifásica e um tipo de estrutura 1. Então, B é de beco e o outro B é de bifásico. Ok? Beleza? Passando a esses números, tipo de estrutura que eu trago para vocês. 1, 2, 3 e 4. Quem são eles, tá? Bom, o tipo de estrutura, né,
vai indicar justamente a forma construtiva, a sua aplicação, a sua função dentro da estrutura, da unidade construtiva representada aqui na nossa nomenclatura. E são 4 os principais tipos de estrutura. A estrutura tipo 1, que é a estrutura tangente. Estrutura tipo 1, que é a estrutura tangente. A estrutura tipo 2, que é a estrutura nomeada de pequena deflexão. E a estrutura tipo 3, que é uma estrutura para ancoragem da rede. E a estrutura tipo 4, que é uma estrutura de amarração, de encabeçamento da rede. As outras que vocês veem aí são desdobramentos, são associações de umas com as outras, tá? Então, a estrutura tipo 3 tem 3.1, 3.2, 3.3, 3C, 3C2, certo? Mas as principais são a estrutura tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 1 é a estrutura tangente. É uma estrutura que tem na sua forma construtiva uma situação em que a rede ela não faz ângulo algum quando passa por essa estrutura. A rede passa tangencialmente por essa estrutura, a rede passa reto por ela. É uma estrutura, portanto, que não suporta ângulo, ou pequenos ângulos, tá? Então, por isso ela recebe o nome tangente. A estrutura pequena deflexão, por sua vez, que é representada pelo numeral 2, é uma estrutura que, devido à sua construção, devido à sua característica construtiva, ela vai permitir uma certa angulação na rede. Então, se eu precisar fazer um pequeno ângulo, por exemplo, um ângulo de 15 graus na minha rede, que está passando lá, eu não vou poder utilizar uma estrutura tipo 1, pois a estrutura tipo 1 é uma estrutura que não suporta ângulos. Eu vou utilizar o quê? Uma estrutura tipo 2, uma estrutura de pequena deflexão, que suporta ângulos, mas pequenos ângulos, tá certo? A estrutura tipo 3 é a estrutura de ancoragem. A estrutura de ancoragem, como o próprio nome diz, vai ser utilizada para ancorar as redes, tá certo? Ela vai ser encontrada, ela vai ser instalada, ela vai ser utilizada nos finais de linha. Está lá a minha média tensão, uma hora ela tem que acabar, e ela vai acabar justamente utilizando uma estrutura de ancoragem. E a nomenclatura, né, o número que vai indicar essa estrutura de ancoragem é exatamente o número 3, tá certo? Mas em associação com outras estruturas, tá? A estrutura de ancoragem pode ter outras aplicações. Como, por exemplo, se eu precisar derivar a minha rede de uma estrutura já existente, uma estrutura que tenha, por exemplo, uma estrutura tipo 1, e aí eu precise derivar, eu tenho que ancorar essa minha rede para fazer essa derivação. E aí, para ancorar essa minha rede, eu vou utilizar uma estrutura de ancoragem, uma estrutura tipo 3, que vai ter uma derivação unilateral. E aí eu vou ter uma associação de uma N1, de uma estrutura tipo 1 com uma estrutura tipo 3. E aí, portanto, eu vou ter uma estrutura 3.1. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos. A gente vai ver isso em outro momento. O que eu quero que vocês fixem para este momento é que esse tipo de estrutura, as 4 principais classificações são essas: estrutura tangente, estrutura de pequena deflexão, estrutura de ancoragem e estrutura de encabeçamento. Professor, o que é isso que o senhor está falando? Não sei nem para onde vai. Eu nunca vi uma estrutura tangente na minha vida. E é claro que você não viu, porque você vai ver aqui nessa disciplina, mas daqui a pouco. Porque antes, eu quero falar para vocês do significado do 4º elemento que vai vir na nossa nomenclatura. Este 4º elemento vai indicar se nessa estrutura de média tensão existe algum equipamento. Com destaque, minha gente, para... Opa, foi o que eu fiz? Com destaque para os 2 principais elementos que a gente vai encontrar. Quais são eles? As chaves fusíveis ou as chaves seccionadoras, tá certo? Então, sempre que tiver uma chave fusível da minha estrutura, com certeza vai ter lá na nomenclatura da minha estrutura CF. CF de quê? De chave fusível. Sempre que tiver uma chave seccionadora na minha estrutura de média tensão, vai ter lá na sua nomenclatura a indicação CS de chave seccionadora, tá? E há outras variações. Se tiver um para-raio, vai ter PRM, né? Derivação unilateral com chave seccionadora, ó, CS. Encabeçamento, né, que é o estrutura tipo 4, com chave fusível, CF. Encabeçamento com rebaixamento de chave fusível, CF
R. Encabeçamento com chave fusível religadora, que é um tipo de chave fusível que a Enel tem. CF, REL. Encabeçamento com rebaixamento de chave seccionadora. CSR. Enfim, todas essas informações aí nada mais são do que variações, né? As variações, as possibilidades de instalações de chaves seccionadoras e de chaves fusíveis. Além, é claro, do nosso velho bom amigo para-raio, certo? Então, suponhamos aqui, por exemplo, que eu tenho uma estrutura nomeada que tem a nomenclatura NB3.1. O que é que isso significa? Uma estrutura NB3.1. Uma estrutura NB3.1 nada mais é do que uma estrutura de cruzeta normal instalada para dar sustentação a uma rede bifásica, por isso a letra B. E esse tipo de estrutura é uma estrutura de derivação unilateral, que é o que significa o tipo de estrutura 3.1. Suponhamos que eu tenha na minha estrutura, por exemplo, uma nomenclatura desse tipo aqui, ó, N4CS. O que é que significa essa nomenclatura? N4CS. N4CS indica a nomenclatura de uma estrutura que utiliza uma cruzeta normal para dar sustentação a uma rede trifásica em uma estrutura de encabeçamento, que é a estrutura tipo 4. E nessa estrutura de encabeçamento tem instalada uma chave seccionadora. Beleza? Suponhamos que eu tenha aí, na minha estrutura, uma BB4 CF. BB4CF. O que é que significa essa nomenclatura? Significa a nomenclatura de uma estrutura, de uma unidade construtiva de média tensão, né, aérea, rede primária, que utiliza uma cruzeta ou cruzetas beco para dar sustentação a uma rede bifásica e uma estrutura de encabeçamento tipo 4. E nessa estrutura de encabeçamento tipo 4, eu tenho um conjunto de chaves fusíveis instalados. Ok? Beleza? Professor, não vou aprender isso nunca, não vou decorar isso nunca. Calma, a gente vai aprender isso com a prática, né? Com o dia a dia, se a gente for utilizar isso aí no decorrer da nossa vida profissional. Mas eu não vou precisar disso aqui nunca. Você está adquirindo conhecimento, vai estar aqui disponível para você. Bom, eu vou detalhar agora aqui para vocês cada uma dessas estruturas, iniciando pelas estruturas que utilizam cruzetas para dar sustentação a redes bifásicas, tá? Então, desse quadro que a gente acabou de ver, né, com essas 4 possibilidades de letras, de algarismo, para nomear as nossas estruturas de média tensão, a gente vai ter essa variação aí, essa possibilidade de estruturas. Nas estruturas bifásicas, por exemplo, eu vou ter aqui a NB1. O que é uma estrutura NB1? Como o verde ficou ruim aqui no meu destaque, deixa eu tirar esse verde, vou trocar aqui pelo amarelo. Que é a estrutura NB1. A NB1 é uma estrutura que utiliza uma cruzeta normal para dar sustentação a uma rede bifásica e, por ser o número 1, indica que é uma estrutura tangencial, uma estrutura tangente. E aí vocês podem ver, ó, que a rede vai passar tangencialmente na minha estrutura NB1. É a estrutura formada por apenas uma cruzeta e 2 isoladores de pino ou 2 isoladores pilar aqui, de maneira que essa sua construção não permite que eu possa fazer ângulo na construção da minha rede, certo? Então, a estrutura tangencial é isso. Logo aqui abaixo, a gente também tem outro exemplo de uma estrutura tangente. Por isso, o numeral 1 aqui. Só que ao invés de ser uma NB1, é uma MB1. Por que é uma MB1? Porque ao invés de nessa estrutura ter uma cruzeta normal com a letra N, eu tenho uma cruzeta meio beco com a letra M. Por isso, MB1. B porque é bifásica. M porque é uma cruzeta meio beco. E 1 porque é uma estrutura tangente, tá certo? O outro tipo de estrutura é a estrutura de pequena deflexão, que é representado pelo algarismo 2. Ó. Então, a gente tem um exemplo aqui de estrutura de pequena deflexão, tanto no quadro superior quanto no quadro inferior aqui embaixo, que eu estou destacando, olha aqui embaixo. Essas duas estruturas são estruturas de pequena deflexão.
e por isso representados aí pelo numeral 2 no terceiro algarismo. A primeira letra dessas estruturas começa com a letra N, porque é uma cruzeta normal que está sendo utilizada aqui, e também, logo aqui abaixo, começa com a letra M, porque é uma cruzeta meio beco que está sendo utilizada logo aqui abaixo. A letra B, tanto na estrutura de cima quanto na estrutura de baixo, está aí porque esta é uma estrutura para dar sustentação a uma rede bifásica. E vocês podem ver que, diferentemente da estrutura anterior, que é a NB1 ou a MB1, ela não utiliza apenas uma cruzeta, ela utiliza duas cruzetas, cada qual de um lado extremo aí do poste, tá certo? Uma curiosidade é que apenas as estruturas tangenciais, as estruturas tipo 1, terão uma cruzeta. Todas as outras estruturas terão duas cruzetas ou mais, dependendo da situação. Mas a única estrutura que tem apenas uma cruzeta são as estruturas tangenciais, as estruturas tipo 1. Bom, a estrutura de pequena deflexão, exatamente por essa característica que ela tem, de ter duas cruzetas, de ter mais isoladores aí, ela vai permitir fazer um certo ângulo aqui na rede, ó, tá vendo? A rede vem num sentido e vai para outro, a rede vem por cá e faz esse pequeno ângulozinho aqui, tá certo? Então, essa é a nossa estrutura normal, bifásica, tipo 2, pequena deflexão. Ou meio beco, bifásica, tipo 2, pequena deflexão. A estrutura tipo 3 é a estrutura de ancoragem. É aquela estrutura que eu falei para vocês, que é utilizada nos finais das redes. Então, se eu tenho um transformador lá no final da rede para ser atendido, e não tem mais nenhuma continuidade dessa rede, muito provavelmente a estrutura que nós vamos encontrar neste transformador será uma estrutura tipo 3, uma estrutura de ancoragem, estrutura onde a rede de média tensão se acaba, se encerra, se ancora, tá? Essa estrutura ela também vai ter duas cruzetas. No caso da MB3, duas cruzetas normais. No caso da MB3, eu vou ter duas cruzetas meio beco. Além disso, nós temos aqui ó, esses isoladores que podem ser isolador de disco ou um isolador de cadeia, que a gente vai ver detalhadamente um pouco mais adiante. O que eu destaco para vocês é que essas estruturas aqui que a gente está vendo nesse momento são estruturas que utilizam uma cruzeta normal para dar sustentação a uma rede bifásica, por isso a letra B, e tem a função de ancoragem. O mesmo aqui embaixo, uma estrutura meio beco, para dar sustentação a uma rede bifásica, por isso essa segunda letra B, é uma estrutura de ancoragem, tá certo? Outra estrutura, né, o outro tipo principal de estrutura é a estrutura tipo 4. A estrutura tipo 4 é uma estrutura de encabeçamento, uma estrutura de amarração, que a gente costuma dizer, e a gente vai entender por quê um pouco mais adiante, na nossa próxima aula. A estrutura tipo 4, né, ela também vai ser construída com duas cruzetas, tá? No caso da NB4, duas cruzetas normais. No caso da MB4, duas cruzetas meio beco. Essa estrutura ela vai ter, além dessas duas cruzetas, alguns isoladores, né, de pino ou isoladores pilar e também alguns isoladores de cadeia de disco. Essa estrutura NB4 a gente vai estudá-la um pouquinho mais na frente, quais são as suas características e onde ela é aplicada, o tipo de material que ela é construído, assim como a NB4, como a MB4 e as anteriores que a gente acabou de ver. Mas essa tela inicial aqui é para apresentar esses quatro tipos de estruturas existentes para vocês. A estrutura tangente, a estrutura de pequena deflexão, a estrutura de ancoragem e a estrutura de encabeçamento. Isso para uma rede bifásica, utilizando cruzetas logo acima aí, cruzetas normais, tá certo? Deixa eu destacar aqui com outra cor, tá? Cruzetas tipo normal ou cruzetas tipo meio beco. E para cruzetas becos, a gente vai ter situação semelhante, tá? Deixa eu apagar aqui os meus riscos para a gente visualizar melhor. Para cruzeta beco vai ser coisa semelhante. Para uma rede bifásica, então, cruzeta beco, letra B. Para uma rede bifásica, por isso a minha segunda letra B, BB. E uma estrutura de encabeçamento, não, estrutura tangencial, estrutura tipo 1. Por isso, BB1. BB2 é uma estrutura de cruzeta beco para uma rede bifásica de pequena deflexão, por isso número 2, pequena deflexão. BB3, estrutura que utiliza cruzeta beco
para dar sustentação a uma rede bifásica e é uma estrutura tipo 3, tipo de ancoragem. BB4, estrutura que utiliza cruzeta-beco para dar sustentação a uma rede bifásica e é uma estrutura de encabeçamento ou amarração, tá certo? Por isso, BB4. Essas são as nossas estruturas bifásicas que utilizam cruzetas, tá? E as estruturas trifásicas que utilizam cruzetas são essas que eu trago aqui para vocês nesta imagem, tá? Vamos falar inicialmente aqui das estruturas normal. A diferença da nomenclatura dessas estruturas, para que a gente acabou de ver no slide anterior, é que eu não vou ter mais a segunda letra B na minha nomenclatura, porque não é uma rede bifásica que está posta aí, é uma rede trifásica. E se é uma rede trifásica, eu não preciso da segunda letra com qualquer indicativo. Não tem a letra T, por exemplo, NT, normal trifásico. Não, se não tem a segunda letra, porque eu sei que de cara essa estrutura é uma estrutura para uma rede trifásica. E aí, na N1, a diferença que a gente vai ter para a estrutura anterior é que, ao invés de ser uma estrutura que dá sustentação para duas fases, como a gente viu anteriormente, é uma estrutura que dá sustentação para três fases, utilizando uma cruzeta normal, e o tipo de estrutura é uma estrutura tangente, onde a rede vai passar reto, né? Vai passar sem fazer ângulo. A estrutura tipo 2, que é uma estrutura de pequena deflexão, utilizando uma cruzeta normal em uma rede trifásica, será a N2. Essa estrutura, por sua característica, vai permitir que a rede faça um certo ângulo aqui. A estrutura tipo 3, que utiliza cruzetas normais em uma rede trifásica, vai ser nomeada pela nomenclatura N3 e tem essa característica aí. Ao invés de dar sustentação para duas fases, como a gente viu anteriormente, como é para uma estrutura trifásica, ela dá sustentação aqui para três fases. O mesmo raciocínio para a N4, é uma estrutura de encabeçamento, por isso o número 4, normal, N, tá certo? Por isso a letra N, N4, que dá sustentação a uma rede trifásica, tá? Então, eu tenho aqui três fases, que essa estrutura de amarração ou encabeçamento está sendo utilizada. Para a cruzeta meio-beco, vai ser o mesmo raciocínio, a mesma nomenclatura, com a diferença de que, ao invés de ter a letra N de normal iniciando as estruturas, eu vou ter a letra M de meio-beco. Então, eu vou ter aqui a M1, M2, M3 e M4. Todas elas, claro, utilizando cruzeta meio-beco. Por isso, se iniciando com a letra M. Estrutura 1 é uma estrutura tangencial. Estrutura 2 é uma estrutura de pequena deflexão. Estrutura 3 é uma estrutura de ancoragem da rede. Estrutura 4 é uma estrutura de encabeçamento ou amarração, tá? Isso utilizando cruzeta M ou N. E utilizando cruzeta B, cruzeta B, não vai mudar quase nada, tá? O que vai mudar, o que vai alterar é justamente a letra inicial. Então, utilizando estruturas do tipo beco, toda a nomenclatura, todo o nome das minhas estruturas começarão pela letra B. Então, vou ter B1, B2, B3 e B4. São estruturas que dão sustentação a uma rede trifásica que utilizam cruzeta B. A B1 é uma estrutura tangencial, que utiliza cruzeta beco. A B2 é uma estrutura de pequena deflexão, que utiliza cruzeta beco. A B3 é uma estrutura de ancoragem, que utiliza cruzeta beco. E a B4 é uma estrutura de amarração ou encabeçamento, que utiliza a cruzeta beco em uma rede trifásica. Tá certo, minha gente? Ok? Beleza? Deixa eu ver quanto é que já vai o nosso tempo aqui. O nosso tempo já vai um pouquinho corrido, né? Já falei muito. Bom, mas eu quero apresentar aqui para vocês, já para a gente deixar o gancho para a nossa próxima aula, o detalhamento de algumas dessas estruturas. Vamos detalhar aqui rapidinho, para a gente finalizar a nossa aula, a estrutura N1, tá certo? Olha aqui uma N1, é uma cruzeta, é uma estrutura que utiliza uma cruzeta normal, aqui nessa vista em perspectiva, como vocês podem ver aqui, utiliza uma cruzeta normal, e também ela vai utilizar 3 isoladores pilar ou 3 isoladores de pino. Como eu disse para vocês da outra vez, os isoladores de pino, que são esses carinhas aqui, não são mais utilizados nas redes novas da N.
mas era utilizado antigamente. Então, a gente ainda vai encontrar muito isolador de pino em muita N1. Redes novas ou reformadas não vão utilizar isoladores de pino, vão usar esse carinha aqui, que é o isolador pilar, que é o que está aí na nossa imagem, tá certo? Então, uma das características dessa estrutura da N1 é que a rede vai passar reta, ó, por ele, ó, tangencialmente. Essa estrutura não suporta ângulo, tá certo? Outra característica importante a ser destacada na N1 é que sempre que ela é construída, a cruzeta é instalada no poste do lado da fonte, tá certo? E, claro, do outro lado fica a carga. Então, por exemplo, nessa imagem que a gente tem aqui abaixo, ó, que eu estou circulando com esse quadrado, olha aí, circulando com o quadrado. De que lado é que está a fonte? A fonte está justamente aqui, ó, do lado esquerdo, tá certo? Por quê? Porque a cruzeta está sendo montada do lado esquerdo do poste. Então, através de uma N1, eu tenho como identificar aonde está a fonte da minha rede de média tensão. Outra característica interessante da N1 é que quando eu tenho a montagem dessa estrutura utilizando uma cruzeta normal, tá? Em vários postes seguidos, eu faço essa alteração aqui do lado da fase B, né? Uma hora a fase B está mais próxima da fase A, outra hora a fase B está mais próxima da fase C, justamente para manter o campo, a interação do campo eletromagnético destas fases, né, de uma maneira uniforme ao longo da rede. O que é que nós podemos destacar de material utilizado para construir, para montar uma N1? Além de porcas, arruelas, parafusos e etc., né? Se eu for instalar uma N1 em uma zona de corrosão desprezível, tá? Utilizando um condutor de alumínio com alma de aço, eu posso destacar aqui, por exemplo, a necessidade de 3 isoladores pilar poliméricos, tá certo? E também apenas o uso de uma cruzeta. Que tipo de cruzeta? Uma cruzeta de concreto normal, ou seja, uma cruzeta de 1,90 m de comprimento. Um fato interessante que vocês podem visualizar aqui é que a Enel também utiliza outros tipos de materiais para cruzetas. Além do concreto, ela também utiliza cruzetas fabricadas em fibra de vidro, tá? Em que situação? Nessa situação aqui, ó, onde essa cruzeta foi instalada em uma zona de poluição pesada ou muito pesada. Claro, nesse tipo de zona, né, de ambiente, eu vou utilizar o condutor de cobre nu. Nesse caso aqui, eles utilizam uma cruzeta de fibra de vidro, que é mais resistente a essa zona de poluição. Outro destaque interessante aqui da nossa N1 é a forma aqui em que o condutor vai ser acomodado, né, no isolador. Então, ele vai ser acomodado justamente aqui nessa parte superior do isolador pilar ou do isolador de pino e vai ser seguro, amarrado com esse aramezinho molinho aqui, ó, chamado de coxim, né, para segurar esse condutor no isolador, de modo que ele não se solte, tá certo? Essa é a nossa estrutura N1. A N2, minha gente, vai ser quase que uma N1, só que dobrada, tá? Ao invés de ter uma cruzeta e 3 isoladores pilar, eu vou ter 2 cruzetas e 6 isoladores pilares. E graças a esse tipo de montagem, né, essa vai ser uma estrutura de pequena deflexão, uma estrutura que vai permitir que haja uma certa deflexão, um certo ângulo na minha rede. E aí, a gente destaca da N2 o dobro de material que utilizaríamos numa estrutura N1. Além, é claro, se levar em consideração aí porcas, arruelas, parafusos, a gente vai ter, ao invés de uma cruzeta, ou melhor, ao invés de 3 isoladores pilar, 6 isoladores pilar, porque a gente vai ter 2 por fase. Ao invés de uma cruzeta de concreto, a gente vai ter 2 cruzetas de concreto. Um destaque aí agora para a forma de fixação, né, do nosso condutor no isolador pilar. Enquanto que na normal, né, na N1, o isolador ele passava reto, o condutor ele passava reto aqui e por cima do isolador, a N2, justamente para poder fazer esse ângulo, vai passar nessa saiotinha logo abaixo que tem aqui do isolador de pino ou do isolador pilar, fazendo com que haja aí esta angulação. Bom, tem mais estruturas para a gente falar, para a gente abordar. No entanto, eu vou deixar isso para a nossa próxima aula, que eu vou explicar aqui para vocês, assim que eu encerrar esta gravação, como isto vai acontecer, tá certo? Para vocês que estiveram presentes até agora,
Meus parabéns pela audiência, muito obrigado pela paciência, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos vocês, e até a próxima. Valeu, pessoal, obrigado.